Salve, salve, aluna e aluno. Olha quem está aqui na área fazendo aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Dito isso, por favor, produção, abre logo essa imagem aí para que a gente possa... Volta aqui comigo, produção. E aí, gostaria de chamar a atenção de vocês, deixa eu me enquadrar aqui melhor. Gostaria de chamar a atenção de vocês sobre a importância da nossa aula de hoje. É um tema que é super atual e que tem tudo a ver com a nossa história, tem tudo a ver com a história, não só agora, nesse momento contemporâneo, mas também o nosso futuro. Então, se liga, pega teu caco de telha, pega tudo o que você precisa e faz as anotações que forem precisas. Se também não fizer isso, printa, mas não deixa de prestar atenção. Então, já vou pedir para a produção abrir nesse momento o nosso próximo slide. Abre aí, por favor, produção. Impactos, ou melhor, impacto ambiental. E aqui, chamando a atenção de vocês, isso faz parte de quem nós somos. Porque, gente, tem tudo a ver com a nossa própria forma de viver. Porque essa história da gente sair do reino da necessidade para o reino da liberdade tem uma influência íntima quando a gente fala de impacto ambiental. E aí, compreender que o impacto ambiental é a alteração de condições do meio ambiente e ou dos elementos presentes neste, em consequência da atividade humana, da ação antrópica do homem. Então você percebe nitidamente, volta aqui comigo, por favor, produção, como essa coisa, claro que o objetivo da gente é tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade. Você deixar de ser apenas um agente biológico, um animal, para que você possa se humanizar. Mas esse processo de humanização, de subjugar, de transformar a natureza a partir da ideia da tecnosfera, da tecnologia, impacta e muito. É importante, é relevante, é sabido que a gente tem que conseguir mitigar os efeitos da ação humana para que a gente possa ter qualidade de vida. Isso é inegável. E aí, eu gostaria de chamar a atenção de vocês porque é bom saber que impacto ambiental é compreendido como toda alteração perceptível no meio que compromete o equilíbrio dos sistemas naturais ou antropizados, ou seja, ação do homem, podendo decorrer tanto das ações humanas como de fenômenos naturais. Há muito disso que a gente vai falar, muito do que a gente vai falar aqui, gente, são ações humanas? São, mas que na prática a gente sabe que está ocorrendo de forma natural. O que há, na verdade, em relação à ação humana, esse diálogo que a ação humana tem com esses fenômenos, é o agravamento, é a otimização disso, é isso ficar muito mais o que bodybuilding, ficar muito mais o que problemático, tá? Porque naturalmente está aí, mas a gente agrava, a gente acelera aquilo que naturalmente estaria acontecendo dentro desse ambiente natural. E aí, qual seria essa avaliação? Abre essa imagem aí novamente, por favor, produção. Avaliação de impacto significa a interpretação qualitativa e quantitativa das mudanças de ordem ecológica, social, cultural ou estética do meio. Vê que coisa legal. Ecológica, social, cultural e estética do meio. Essas palavrinhas fazem toda a diferença. E claro, para que a gente não perca tempo, eu vou falar... E não tenho aqui... Volta aqui comigo, por favor. Volta aqui, volta rapidinho. Eu não tenho aqui a pretensão jamais de abarcar megalomaníaca de todos os impactos ambientais. Eu vou chamar aqueles que estão muito próximos, está muito ligado ao nosso dia a dia. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é apenas um recorte para que você já possa sair desse reino da necessidade para o reino da liberdade para um ambiente de inquietação. Por quê? Para que você queira sempre mais e melhor. Então, eu vou falar primeiro disso aí, ó, inversão térmica. Eu vou pedir para que a produção abra essa imagem. A inversão térmica, gente, por mais que você possa achar estranho, é um fenômeno natural. E que, felizmente, em áreas urbanizadas, e principalmente em metrópoles ou megalópolis, ou seja, cidades grandes, por exemplo, como Nova Delhi, São Paulo, áreas que você sabe que a ação de poluentes, principalmente derivados de combustíveis fósseis, está sendo otimizado. Então, quando eu olho essa imagem aí, que vocês estão vendo, eu tenho um fluxo normal, né? Quando você imagina um dia de verão, um dia de sol, né? Um dia onde tem uma oferta dos raios, né, solares, você vai ver que vai ter lá na superfície, porque você sabe que esses raios solares eles vão atingir a superfície do planeta, né? Vai atingir a crosta terrestre, vai atingir as regiões onde está lá a nossa chamada tecnosfera, onde está lá a ação humana. E aqui você pode ver um exemplo aí de cidades que dá para ver claramente que são cidades altamente povoadas, uma verdadeira selva de pedra, onde tem o ar quente, né, ali na superfície. Esse ar quente, como vocês sabem, ele vai ter uma densidade
muito menor. Se ele tem uma densidade muito menor, ele tende a o quê? Por um processo de convecção, ele subir, né? Ou seja, ele se elevar. Por quê? Porque como essas partículas estão mais afastadinhas, imagina um balão que está querendo subir. É mais ou menos isso. Então essas partículas, esse ar quente começa a subir. Ao subir, ele vai encontrar um ambiente com ar lá no meio mais frio, e aí vai ficando cada vez mais frio, e aí ele vai lá, desce novamente, esquenta, e esse ciclo vai acontecendo. O que é legal desse ciclo? É que ele vai mantendo o fluxo vamos dizer assim, dessas partículas o tempo todo sendo renovada, desse ar o tempo todo sendo renovado. Já num período onde a gente chama que vai ocorrer a inversão térmica, um período onde a gente não vai ter tanto essa incidência de luz, e imagina esse ambiente que já não vai ter tanta essa troca gasosa, não vai ter tanta essa troca desse ar, com a presença de muitos poluentes. Então, na região da superfície, a gente vai ter um ar mais denso, mais pesado, um ar frio, com um número gigantesco de poluentes, esses poluentes que a gente não precisa dizer para vocês, estão lá como os grandes vilões, os poluentes que vêm lá do combustível fóssil, né? O dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o metano, aí vem o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e muitos outros. E esses gases ali, com certeza, vão ser agentes que vão agravar o problema do quê? Da inversão térmica. Porque esse ar vai ficar ali, ó, meio que preso, meio que confinado naquela região ali de superfície. Por quê? Porque como a gente tem menos oferta de luz, então o ar quente vai ficar no meio. Então vai ficar quase como se fosse um sanduíche, né? E imagina, o ar frio mais em cima e o ar frio mais embaixo. Como se fosse os pães desse sanduíche. E o ar quente como se fosse a carne ou o queijo desse sanduíche que a gente está observando aí. Essa analogia, gente, faz toda a diferença para a gente entender como a disposição desse ar quente, que no caso está lá na superfície, mais denso, mais pesado, e com certeza retendo muito mais poluentes, retendo muito mais gases que são deletérios, que são nocivos, fica muito evidente por causa dessa ação chamada inversão térmica. Não esquece, presta atenção, esse gráfico faz toda a diferença. Como é relevante a gente entender que isso é um fenômeno natural, mas que infelizmente, pela ação humana, pela ação antropizada pelo homem, isso vai sendo agravado. Prestou atenção nisso? Compreendeu isso? Vai fazer toda a diferença. Eu vou pedir para a produção já ir para o nosso próximo slide. Ou melhor, eu vou abrir aqui. Isso, perfeito. Quando eu penso em inversão térmica, eu não tenho como não colocar isso na nossa equação, que é problemas de saúde. Este fenômeno afeta diretamente a saúde das pessoas. E aqui um exemplo de uma criança fazendo o quê? Nebulizando. Principalmente a das crianças, provocando doenças respiratórias, cansaço, entre outros problemas de saúde. Pessoas que possuem doenças, por exemplo, como bronquite e asma, são as mais afetadas com essa situação. Então, você vê como isso impacta dentro do campo, não só da econômico, social, mas principalmente a nível de saúde pública. Porque tudo isso a gente tem que estar dialogando com essas informações. Não dá para a gente olhar isso de forma isolada, de forma separada. Isso tem a ver com a tua relação social, tem a ver com a tua relação econômica, tem a ver com as questões que envolvem saúde pública também. E aí, eu não podia também deixar de falar da famosa chuva ácida. Que também, por incrível que pareça, volta aqui comigo, produção, é um fenômeno natural, gente. A chuva, por excelência, ela já tem uma certa acidez. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês, que a gente já tem aula sobre isso, que fala sobre a questão da acidez das substâncias e dos elementos, por excelência. A acidez ela é calculada por uma tabela que a gente vai de 0 a 14. Geralmente a chuva ela tem um pH que vai de 5,5 para cima, que pode se aproximar de 6, mais ou menos. Por quê? Tudo que tiver abaixo de 7, a gente já pode considerar como ácido. Tudo que tiver acima de 7 nessa tabelinha, a gente já pode considerar como alcalino, como básico. Mas se você tiver mais dúvida, a gente tem uma aula, né? É só você fazer aí um resgate, que você vai encontrar uma aula que fala sobre justamente funções químicas, ácido e base. Tá? Se você quiser aprofundar e conhecer um pouquinho mais sobre isso. Mas o que é mais importante você entender? Tudo bem, a gente entendeu que a chuva já é ácida por excelência, mas qual é o problema? É você fazer com que essa acidez seja otimizada, seja maximizada através da ação humana, através do quê? Do próprio processo do uso dos combustíveis fósseis, do próprio processo da nossa cotidiano. Nós somos
muito dependente do uso de combustíveis fósseis para tudo que você vê. Não só para a nossa produção industrial, mas também, por exemplo, no uso dos nossos veículos. Então, tu imagina num local que está o tempo todo sendo liberado, seja na indústria, seja pelo nosso comportamento no uso de veículos, né, no uso de carro. Você imagina liberando lá o monóxido de carbono, os óxidos, desculpa, monóxido de carbono não, o monóxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio. Isso são agentes químicos que, ao ter o contato com as nuvens que vão precipitar e que vão gerar a chuva que a gente tanto deseja, vai fazer com que esses elementos, ao combinar com a água, vão formar o quê? O ácido sulfúrico e o ácido nitroso. Então, esses ácidos, eu não preciso dizer para você, ao entrar em contato em certas áreas, como corpos d'água, vegetação, vai ter um comprometimento. Então, você percebe como a chuva ácida é um fenômeno natural que é agravado, que é otimizado e que impacta negativamente a nossa sociedade. Ou seja, algo que foi produzido, às vezes, em distâncias gigantescas de florestas, de corpos d'água, devido à própria dinâmica de movimento das nuvens e do processo de precipitação pluviométrica, vão atingir áreas que muitas vezes nem indústria tem e muitas vezes não tem nem tanta oferta de veículos. Veja como, de forma direta ou indireta, a chuva ácida ela está impactando tanto aquelas pessoas que produzem o poluente, como aqueles também que não produzem. Eu não preciso dizer também nas questões que envolvem o tocante, por exemplo, a arquitetura, porque a chuva ácida também ela impacta também, por exemplo, prédios, ela impacta obras, né, que geralmente você pensa assim, como assim? Como é que ela impacta? Imagine uma chuva que tem um nível de acidez que está o tempo todo atingindo ali num concreto ou atingindo em uma obra que é feita de um material, por exemplo, como a pedra-sabão, em áreas, por exemplo, em Minas Gerais. Há uma destruição clara devido à ação corrosiva que essa água acidificada vai promover. Então são coisas que a gente tem que realmente colocar nessa equação para que a gente possa entender como isso impacta até a forma também como a gente vai ter o nosso ambiente, a nossa casa em comum. Então, a partir até desse olhar crítico e reflexivo, a gente começa a entender como as nossas ações estão impactando a nossa história, estão impactando a forma que a gente vive e a qualidade da nossa vida. E aí, eu não pude deixar de falar sobre isso aí, ó. Quando eu penso em chuva ácida, eu não posso deixar de pensar em morte de peixes em rios e em lagos. Destruição de folhas e galhos em árvores. Você percebe aí também das destruições claras, evidentes, saltando aos olhos de floresta. Contaminação das águas subterrâneas, ou seus lençóis freáticos. Surgimento de doenças respiratórias, prejudicando a saúde do ser humano e dos animais. Degradação de prédios, que a gente já falou, estruturas metálicas de casas, edifícios, pontes, bem como a corrosão de monumentos artísticos históricos feitos de calcário, cimento, mármore, metais e outros materiais. Veja quanto isso é grave. Então não tem como a gente ficar meio que em estado de inércia. Não, a gente tem que entrar em estado de inquietação. Como eu sempre gosto de dizer, de insatisfação positiva, que é querer sempre mais e melhor. E claro, a gente também não poderia deixar de falar aqui, ó, do aquecimento global. E é interessante, gente, porque quando a gente pensa em aquecimento global, volta aqui comigo, a gente sempre pensa em efeito estufa. Não tem como a gente não falar de aquecimento global e não pensar em efeito estufa. Por quê? Porque são faces opostas de uma mesma moeda, fazem parte do mesmo universo. Mas eu quero lembrar para vocês que o aquecimento global é algo que é negativo, é algo que é ruim. Mas quando eu penso em efeito estufa, não. Hoje, para a gente ter a vida como a gente tem a capacidade de ter seres humanos ocupando o nosso planeta de forma cosmopolita, e a gente tem uma temperatura média em todo o planeta em torno de 15 graus Celsius, claro, vai variar, essa amplitude térmica vai variar de acordo com as regiões, né? Isso aí é fato, não tem que negar, mas eu quero que você entenda que a gente só tem condição hoje de ter vida da maneira que a gente conhece graças ao processo do efeito estufa. Porque é como se você imaginasse, imagina a luz branca quando ela vem para a Terra, ao chegar na superfície, ela ao atingir a superfície da nossa Terra, atingindo tudo que você imagina que tem na Terra, concreto, grama, vegetação, tudo, essa energia ela vai se transformar em outro tipo de energia, uma energia térmica. Que energia térmica é essa?
que ela vai ficar o quê? Retida devido aos gases estufas. Mas esse retida é um retido que é saudável, que é importante para manter o quentinho. Imagina um cobertorzinho que está mantendo lá quentinho. Mas imagina esse cobertor ele ser cada vez mais colocando mais e mais e mais e mais e mais cobertor a ponto de você não... Aquilo que era agradável, aquele quentinho que era agradável, passar a ser um quentinho que te causa desconforto. Imagina, vou usar aqui um exemplo, uma alegoria que eu acho que é muito massa. Um carro que está no sol. Imagina aquele carro está lá, ó, passou 2, 3, 4, 5 horas no sol. Está entrando a luz branca lá, está entrando a luz do sol. Essa luz, ela consegue, por causa do seu comprimento de onda, passar pelo vidro do carro, mas ele está pegando no estofado, no painel, e essa luz está se convertendo em uma luz infravermelha, numa luz que tem um comprimento de onda maior, que não vai conseguir passar pela superfície, ou seja, ser dissipada pelo carro. Então o carro vai ficar uma verdadeira greenhouse, vai virar uma estufa. É mais ou menos esse o efeito que ocorre lá no processo do aquecimento global, quando eu otimizo esses gases estufas. E aí, claro, os exemplos dos gases estufas, a gente tem claramente, aqui eu vou abrir a imagem, o efeito dos gases estufas, a gente tem quem? A gente tem o CO2, né, o dióxido de carbono, a gente tem o próprio metano, a gente tem muitos outros. Mas eu gosto de citar exemplo desses dois porque eles estão, vamos dizer assim, tá dentro de um ranking daqueles que mais chamam a nossa atenção. E aqui, ó, eu não poderia deixar de falar disso aqui, ó. Quais são as principais consequências do aquecimento global? Tá ali, ó. E aí eu peço para que vocês analisem de forma matemática esses percentuais que estão aí, para que você possa ter essa interpretação a partir dessa perspectiva do aletramento matemático, da alfabetização matemática. Em primeiro lugar está ali, ó, derretimento das geleiras, então, consequentemente, vai ter o quê? Aumento do nível do mar. Volta aqui comigo. Saiu um estudo agora do IPCC, que é uma entidade internacional, né, uma agência internacional que faz os estudos dos impactos climáticos de importância gigantesca, que coloca Recife, por exemplo, como entre as 10 cidades com maior perigo, com maior vulnerabilidade de serem impactadas pelo aumento do nível do mar. Isso é muito grave, gente. Recife, região... Ó, então, quer dizer, de certa forma, a região metropolitana, estado de Pernambuco, tem que se ligar. Ou seja, os nossos governantes também tem que estar muito atento a isso. Então, veja a importância como isso entra nessa equação. Questões sociais, mais uma vez, questões econômicas, questões que envolvem o quê? Tua vida. Envolvendo tua vida faz toda a diferença. E aí, ó, aumento da temperatura, poluição, elevação dos níveis do mar, mudanças climáticas, doenças, ó, queimadas, incêndios e extinções de espécies. Vê como isso é muito, mas muito grave e como é importante chamar a tua atenção com relação a isso. E aí, já vou pedir para a produção e para o nosso próximo momento, nosso próximo slide, que é aquele momento muito importante, muito relevante. O que é que a gente precisa saber quando a gente fala em relação a essa temática? E aí, a gente precisa saber justamente isso aí, ó, gente. Urso polar em grande risco de extinção. Vocês viram lá naquele gráfico? Lá no finalzinho do gráfico falando sobre a extinção de espécies. Por incrível que pareça, esse animal magnífico, lindíssimo, que nos causa admiração, está em situação de risco, pode deixar de existir. Pode ser que seus filhos, seus netos, não tenham o prazer de conhecer esse animal. Mesmo que seja num documentário da National Geographic ou da Discovery Channel, não importa, mas é muito triste você imaginar que um animal desse, com essa beleza, com essa exuberância, com toda essa sua importância para o nosso ambiente, vai deixar de existir. E esse preço, gente, é muito alto, viu? E vai ser cobrado de alguém. E por incrível que pareça, vai ser cobrado da gente. E aí, ó, por que isso eu estou chamando a atenção de vocês? Gente, simplesmente por esse exemplo aí, ó. Vou pedir desculpa a vocês, viu, gente? Isso aqui se chama falha de quem está usando o equipamento, não falha no equipamento. Aqui, ó. O aquecimento global pode matar ursos polares de fome. É isso mesmo que você ouviu, gente. Matar de fome. Porque tu imagina um ambiente que ele tem uma certa configuração, tem uma certa estrutura. Esse animal, quando há uma mudança muito radical daquele ambiente, daquilo que ele se alimenta também vai ser impactado. Se aquilo que o urso polar se alimenta também está morrendo, está sendo impactado, esse efeito dominó na cadeia alimentar vai atingir de forma muito grave, muito assustador, a oferta nutricional desse animal, que eu repito, magnífico. Esse animal aí você abre, esse aí é um exemplo muito claro aí, ó. Esse aí, ó, desse urso aí, ó.
urso avistado morrendo de inanição, morrendo de fome, gente, em ilha do Ártico canadense, tá? E aí é interessante porque é algo que é triste e o que pior de tudo é a gente ver uma certa estado de letargia, estagnação das pessoas, porque parece que aquilo que não está nos atingindo diretamente parece que não está acontecendo. Mas eu gostaria de você, aluna e aluno, monstrinho e monstrinho do meu coração, o monstrinho aprígio te chama a atenção com relação a essa gravidade. Não deixa de olhar isso com o respeito que merece ser olhado. Vocês são os grandes provedores de transformação. Conhecimento, gente, é poder. Poder para quê? Para transformar a tua vida e a vida de quem você ama. E principalmente a gente entender uma coisa, gente, que nós devemos sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Liberdade de transformar a vida de todos. Nosso planeta pede socorro. O urso polar, ele pede socorro. E aí, já vou pedir para a produção abrir essa imagem aí, que é as nossas referências bibliográficas. E aí, já vou pedir licença a vocês aqui para justamente nesse momento, nesse exato momento, dizer a importância de tudo isso aqui que aconteceu. Guarda essas informações só para você não. Vai reverberar isso para outros. Transmite isso para outras pessoas. Mas, acima de tudo, agradecer a professora Núbia, agradecer a todo mundo aqui da produção, porque isso aqui só é possível graças também a eles, mas principalmente por você, aluno e aluno, que está aqui com a gente. Porque isso aqui é feito para você. Isso aqui não tem sentido se não for para você. Dito isso, eu vou pedir para a produção abrir a imagem agora e eu vou fazer aquela saída épica, fofinha. Fui!